Cara, a gente descobriu por que o Gustavo Gayer ficou nervoso com o Wagner Montes. Não, Wagner Moura. Tá, Wagner Moura, Montes também é dessa época, tá? Ex-marido de Sônia Lima, né? Faleceu Wagner Montes, né? Esse faleceu, Wagner Montes, faleceu. O Wagner Moura deu uma entrevista para a BBC, né? E no Recife, falando sobre o filme O Agente Secreto. E aí ele disse, ele é morador de Los Angeles, na Califórnia, diz conhecer muitos imigrantes ilegais e fez duras críticas ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, a ICE. Os caras de máscaras, racistas, eles atacam as pessoas na rua por uma identificação visual e racial. Tá certíssimo, esse cara é o máximo, bicho. Eu amo o Wagner Montes, Moura. O Wagner Montes também, tá? Vamos ver aqui o que ele tem para falar, Helder. O que ele falou que deixou o Gustavo Gayer muito triste. Deixou o Gustavo Gayer muito triste. Ai, vamos, Donald Trump, Marco Rubio. Vamos tirar a cidadania. Vamos tirar o Wagner Moura dos Estados Unidos. Vai fazer seu trabalho, vagabundo. Nunca trabalhou na vida, não faz nada. Mas pelo menos está no computador, não está dirigindo o carro, né? Aí não tem perigo de atropelar e matar gente, né? Pelo menos isso, vai. Vamos ver pelo lado bom. Vamos ver aqui o Wagner Moura. Eu conheço muitos imigrantes ilegais. Eu moro em Los Angeles, é uma cidade onde vivem muitos latinos, muitos mexicanos, sobretudo. E as pessoas estão com medo. Esse negócio do ICE é uma coisa fascista mesmo, né? Os caras de máscara e racista, porque eles atacam a pessoa na rua por uma identificação visual e racial, né? Se o cara não tiver o documento, o cara não volta para casa nunca mais. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é grave, eu acho. É um país que deixou de ser mesmo uma democracia e passou a ser um país com tendências autoritárias evidentes. É um horror. Eu conheço muitos imigrantes ilegais. Eu moro em Tá aí o Wagner Moura, né? É uma testemunha ocular do que está acontecendo nos Estados Unidos e não tem medo de falar, né, Helder? Não tem medo de expor sua opinião e se foda. Hoje eu estava vendo uma entrevista do Alexandre Padilha, vou ver se eu encontro o corte aqui na Globo News. Foi na Globo News, mas era uma coletiva. Ele falando sobre o visto, né, que está sendo atrasado, o visto para eles entrarem lá no Congresso da ONU, né? O Brasil, que é sempre o primeiro a discursar. Ele disse, quem está preocupado com visto nos Estados Unidos é quem está lá e que está conspirando contra o Brasil. Eu não estou nem aí para o visto dos Estados Unidos, não estou nem aí, tá? E eu tenho certeza que o Wagner Moura também não está nem aí, cara. Exatamente, não tá nem aí. E até mesmo internamente, há muitas críticas nos Estados Unidos contra a política de imigração do Donald Trump. O próprio South Park, na nova temporada, já debochou do Trump, debochou do J.D. Vance, debochou do Charlie Kirk também. O Cartman vira o Charlie Kirk no segundo episódio, e debochou do ICE, mostrando que o ICE é formado por um monte de animais, gente desesperada e com sede de vingança, com vontade de matar, e que se deixar, mata até cachorro, mata até animal de estimação. Aquele palhaço do ator que fez o Superman, que agora está se vangloriando, que foi pro ICE, ele não está se vangloriando porque ele conseguiu uma grande conquista pessoal. Não, ele está escondendo a realidade. Qual que é a realidade? Ele não é chamado para fazer nada, é um ator desempregado, falido, frustrado, como o Mário Frias, piorado, porque o Mário Frias pelo menos conseguiu ser deputado federal, né? E ele tá lá tendo que arranjar emprego no ICE para, talvez, né, no caso da maioria ali, conseguir sanar a sede de vingança, de ódio que eles têm pelos imigrantes ilegais. Geralmente o cara que já vai pro ICE, além do desespero financeiro, é psicopata também, mano. Então a crítica
que o South Park faz, a crítica que é feita internamente por outras pessoas, como Mark Ruffalo e agora pelo Wagner Moura, é uma crítica certeira. Ninguém que seja minimamente, tá, equilibrado vai defender a política de imigração do ICE, porra. Caçando imigrante como se fosse bicho no meio da rua. Sendo que você tem um país que é altamente dependente da mão de obra dos imigrantes e um país que fez vista grossa durante muito tempo a presença dos imigrantes lá porque precisava deles, tá? Até para explorar essa mão de obra mais barata dentro dos Estados Unidos. Então, assim, o Wagner Moura causar essa reação no Gustavo Gayer diz muito mais sobre o Gustavo Gayer do que sobre o Wagner Moura. O Wagner Moura, pelo contrário, tá mostrando muita coragem, tem muito mais a perder do que a ganhar, e tá mostrando muita coragem, porque ele tá no melhor momento dele como ator nos Estados Unidos, e nem por isso ele está se calando diante do absurdo que presencia lá no país que ele precisa morar para tocar o trampo dele. Né? Um trampo que nenhum dos atores bolsonaristas conseguiria nos Estados Unidos, em Hollywood, e aqui não é sendo vira-lata, mas o cara tá no maior mercado, né? Dos maiores mercados, o mercado indiano também é enorme, mas tá nos maiores mercados, onde tem mais vitrine para o público brasileiro, por exemplo, que é o mercado de Hollywood, coisa que eles jamais conseguiriam também. É isso, né? Eu acho que pessoas ainda têm coragem de dizer, porque o que o Trump está fazendo nas universidades, né, com os imigrantes, é um governo fascista, né? Claramente fascista e nem um pouco preocupado com liberdade de expressão, muito pelo contrário, é um governo ditador que censura quem fala mal deles. Isso você viu na Alemanha ali no final da década de 30, né? E você está vendo agora, né? A gente tem um governo fascista, neofascista, nazista nos Estados Unidos e em que a extrema-direita brasileira culpa as bolas dos caras, mano. É Charlie Kirk, é Donald Trump, é Marco Rubio, é toda essa galera aí, cara. Como o Wagner Moura falou, são fascistas, né? Nitidamente. O que eles não gostam é de ser chamados pelos nomes. Nazistas, fascistas, mas é o que eles são. Então admite que é. Eu acho estranho a extrema-direita aqui no Brasil falando, nós somos os moderados, vocês são os extremistas. Vocês têm vergonha do nome. Então admite. Ô Bez, você viu o post da banda Black Pantera? Não sei qual, eu vejo bastante coisa. Não, sobre esse assunto aí, sobre esse caso, né? O Black Pantera publicou ontem o seguinte: lembra do músico assassinado com mais de 80 tiros? Eu vi. Até então, repostei. Ele publicou, né? O perfil da banda publicou o seguinte: Evaldo foi assassinado com 80 tiros por engano, e nenhum desses desgraçados teve empatia. Ninguém foi mandado embora, nem os seus assassinos, por assim dizer. Mais um caso isolado, né? Empatia porque tem facho matando facho racista, briguem armados, seus canalhas, tá? 80 tiros por engano. Vocês lembram? O cara tava voltando de um passeio com a família num domingo, tomou 80 tiros no carro, criança no banco de trás, um músico, um cara que não tinha passagem, mesmo que tivesse, não seria justificável, tá? Só estou deixando claro aqui a ficha do Evaldo, não tinha passagem, não tinha nada. Morreu, evidentemente, por um motivo só. E vocês sabem qual que é. Ninguém precisa aqui falar com todas as letras, mas se quiser eu falo. Por racismo. Por racismo. E por isso que ele foi morto. Você viu alguém chorar? Você viu o Nicolas chorar? Você viu o Gustavo Gayer chorar? Você viu o pessoal do MBL pedindo a cabeça de alguém? Não pedem. Não pedem. Por quê? Porque a extrema-direita ela tem um posicionamento claro sobre o que é direitos humanos e quem merece, né, ser assistido pelos direitos humanos, que são os humanos direitos na visão deles. Então, quem seriam os humanos direitos na visão deles? Aquela raia miúda que participou do 8 de janeiro, o próprio Mito, o Charlie Kirk, aí sim, aí eles acham que merece. Agora, dependendo do teu CEP,
da cor da tua pele, do seu posicionamento ideológico, aí é só resenha braba. É comparar a Marielle com Peneira e foda-se. Que eles não estavam nem aí quando a Marielle foi assassinada, né? Então, meu amigo, ó, lambam as suas cacetas. Eu quero dividir com você uma descoberta que pode fazer a diferença na sua vida financeira. Uma forma de trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. E transformar completamente o jeito como você vê suas possibilidades. Este print aqui do lado é do Marcos Viana, que resolveu testar. Nas primeiras 2 semanas, após aprender e aplicar o método ensinado na escola, o Marcos conseguiu fazer 679 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 3.700 reais em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Agora, você vai fazer igual ao Marcos logo de cara? Talvez sim, talvez não. Pode ser menos no início, mas seguindo o método completo, você pode chegar num resultado parecido. Só que para entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas um trabalho que te dá liberdade. Você trabalha de onde quiser, com celular ou computador. Então, se você acredita que essa pode ser uma boa oportunidade, clica no link da descrição desse vídeo, assiste as 3 aulas do Clayson e só depois decide. Não custa nada e já abre sua mente para uma renda extra real.